E agora a gente vai falar dos artefatos. Artefato em ultrassonografia é uma constante, tá? E os artefatos são imagens que aparecem, mas que não representam estruturas reais, estruturas anatômicas. Isso acontece por conta daquela viagem do som. No meio dessa viagem vão acontecer algumas situações, o som vai ser influenciado por condições da física, da propagação da onda, e ele, na hora que retorna, ele vai trazer informações eventualmente distorcidas ou representações daquilo que ele viu, entre aspas, durante essa viagem dele, tá? E os artefatos, eles estão categorizados em alguns aspectos, em alguns grupos, tá? E esses grupos são artefatos relacionados à característica do feixe, artefatos relacionados a múltiplos ecos, tá? São grupos, tá? Características do feixe de ultrassom. O outro grupo, múltiplos ecos. Um outro grupo relacionado à variação de velocidade do som. E um outro grupo relacionado à variação da atenuação do som, tá? Então, diante disso, eu vou mostrar para vocês alguns padrões, alguns artefatos, talvez os mais comuns, e um ou dois de cada grupo desse, tá legal? Então a gente vai começar com característica do feixe, que é o artefato do lobo lateral. Quando o som ele é produzido pelo transdutor, ele tem uma certa área de feixe principal. Vou até representar um pouco diferente aqui, para a gente não se perder, tá? Então, aquele feixe é o feixe principal. E esse feixe principal que o equipamento usa para localizar as imagens para a gente lá na tela. Ok? Então aqui a gente está com a nossa tela e aqui a gente está com o transdutor. E essa representação aqui em vermelho e azul aí é o nosso feixe principal. Porém, há um escape de som além do feixe principal, além daquilo que o equipamento representa na hora de interpretar os ecos, que são os lobos laterais. Ok? Então vamos considerar que a gente está analisando aqui um objeto que é esse quadrado aqui, tá ok? Que é esse quadrado aqui, tá? Vou botar maior aqui, daqui a pouco vocês vão entender por quê. E na representação na tela, eu vou botar lá o meu quadrado. Mas existe um objeto aqui, que eu vou botar em azul, que ele está fora do feixe principal, ele tem uma característica de ser muito refletor, ou seja, ele é muito diferente, a densidade é muito diferente, né? Então ele tem essa capacidade de refletir muito, e ele é pego pelo lobo lateral, pego entre aspas, o lobo lateral, o somzinho ali fora do feixe principal pega essa imagem muito refletora. Por ser muito refletora, por estar aqui no lobo lateral, ele vai emitir eco de volta ao equipamento. E quando o equipamento perceber, porque se vai som, volta eco e o equipamento vai perceber. Mas ele não deveria representar aqui. Porém, ele escuta esse eco. E todo o eco que é escutado pelo transdutor vai ser representado na tela. Então, como ele é muito refletor, ele acaba realmente interferindo muito nessa imagem, porém o equipamento interpreta que esse eco está chegando do feixe principal, porque a única coisa que ele sabe fazer é perceber e representar o que está no feixe principal. Então, se há essa volta de fuga, né, esse eco de fuga, ele vai representar aqui nessa imagem. E aí a gente vai ter representação de algo que não está aqui, que está fora dali, mas vai ser uma interpretação por artefato, que é justamente uma imagem que não existe, mas que está aparecendo ali. Não existe. Na verdade, aqui até existe anatomicamente, mas ela não deveria estar aparecendo para a gente dessa forma. Isso é muito comum de aparecer na bexiga, porque, na verdade, em estruturas anecoicas. E quando eu falo anecoica é porque não aparece eco, então fica completamente preto. E quando é completamente preto, fica mais fácil da gente perceber essas sutilezas do artefato do lobo lateral. Ok? Então esse é um exemplo de artefato de característica do feixe.